Está começando mais um Trade Market Cast. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Fabrício, seu host, e aqui você aprende um pouco sobre empreendedorismo, trade e marketing. E hoje eu tenho um convidado muito especial. Veio diretamente da nossa querida Paraíba, capital João Pessoa. O cara é fera. É conhecido como Gustavo Lima do Nordeste. Brincadeira. Mas é o seguinte, ó, o cara é CEO e host também de um podcast lá em João Pessoa, um dos maiores e dos melhores. Até venho aqui a acrescentar isso. Então, assim, o intuito do podcast lá do Jampa Podcast Jampa, é o seguinte, é apresentar a capital, João Pessoa, a Paraíba e o nosso querido Nordeste através de conversas descontraídas com convidados, empresários, influenciadores e também artistas. Gabriel, seja muito bem-vindo, meu irmão. Satisfação, valeu, meu irmão. velho. É uma honra estar presente aqui. Quase que eu não chegava, né? Só chego no horário nas coisas, né? Não, depois que você veio de Fusca, pô, eu quase... Vim de Fusca dele, eu disse a ele tá chegando de que eu fui todo de Fusca. Que Não. demorei a chegar, viu? E assim, e hoje que choveu pra caramba, velho. Tá tudo alagado, o cara tem que vir submarino, bicho. Irmão, tem que comprar um jatinho já, tá na hora já. Eu já disse pra tu, aquele lá já tá valendo, já pô. tá valendo. Pô, é um prazer, pessoal, estar aqui. É uma honra ter sido convidado para esse podcast. E creio que vai ser um bate-papo bastante produtivo. Vamos falar de tudo um pouco. Contar um pouco aí da minha história, de como é que comecei no podcast Jampa, né? Que hoje é uma das referências lá na João Pessoa, junto com outros podcasts. E é uma honra estar presente aqui. E vamos que vamos, irmão. Pode perguntar o que você quiser e vá com calma também, mas pergunta o que você quiser. Fica à vontade. Se prepara, velho. Aqui vai ser tiro, porrada e bomba. Eu vou tomar até água. Isso. Seguinte, bora lá. Primeira coisa. Quem é Gabriel, cara? Cara, Gabriel... Pessoa física, Gabriel. Você quer saber um pouco da minha história? Vou contar do início, né? Da infância. Eu sempre fui um cara bastante extrovertido, né? Sempre fui um menino que gostava de conversar com todo mundo, de brincar com todo mundo. Sempre tratei todo mundo bem, todo mundo por igual. Nunca tratei ninguém diferente. Eu acho que esse foi meu diferencial. E nessa trajetória aí eu passei por muitos momentos difíceis. Assim como toda pessoa já passou por um momento difícil. Eu creio que você também, né? E fui crescendo, comecei a trabalhar nos empregos convencionais da vida. Trabalhei na Caixa Econômica Federal como jovem aprendiz. Posso ajudar? Trabalhei na C&A, trabalhei de Uber, trabalhei... O meu último foi estagiário. Estagiário de quê dessa vez? Da área da educação física, irmão. Fazia educação física. E antes da pandemia, faltava um ano pra me se formar. Tava prestes a... Tu não fez isso não, velho. Tu desistiu da faculdade. Tava prestes a entrar no mercado de trabalho e veio a pandemia. E, como eu disse, tava prestes a me formar. E veio a pandemia, eu disse, caramba, velho. E agora? E também o salário de estagiário, né? Todo mundo sabe que é um salário sofrido, né? É um salário complicado. Você estagia pra ganhar os R$600 e só a faculdade é 800. Então eu tinha que trabalhar em 3 academias para poder sobreviver. A conta não fecha, né, bicho? A conta não fecha, não. Veio a pandemia e eu comecei a refletir um pouco, né, sobre a vida e sobre minha profissão. E eu vi que eu era apaixonado na educação física. Eu não amava. E existe uma diferença ali entre paixão e amor. Com certeza. E eu botei no papel também, disse, meu Deus do céu, falta um ano para se formar ainda. E comecei a ver as oportunidades dentro da internet, onde a pandemia explodiu o mercado digital, né? Então, eu comecei a ver as oportunidades e tava consumindo muito podcast, irmão. Muito podcast nessa época. E veio a ideia. Então, assim, você saiu, né, do trabalho convencional antes mesmo de abrir o seu podcast. Isso, eu desisti literalmente da faculdade, desisti do curso antes de abrir o podcast, mas eu já tava com o intuito de abrir algo para mim, de fazer alguma coisa diferente. Porque eu nunca me conformei com o salário que eu recebia e também nunca quis trabalhar para os outros. Mesmo quando você se forma na educação física, você acaba trabalhando para as pessoas, pô. Você tá lá trabalhando para... É óbvio, assim, acordar de 5 da manhã para dar... 5 não, de 4 da manhã para dar aula até no máximo 10 horas da noite ali. 10, 11 horas da noite. Então eu vou estar sempre trabalhando para alguém. Então não me conformava com isso. E eu disse, eu tenho que abrir alguma coisa para mim.
Cara, e assim, eu compacto da mesma ideia, porque eu também trabalhava para outras pessoas, né? Como eu sou de formação, sou biomédico. Trabalhei 1 ano na área. Então, assim, trabalhava em laboratórios. Cara, era muito difícil, porque você tinha que cumprir um horário, eram dias determinados, você não podia fazer nada de diferente. Estágio tem que ser trabalho, trabalho, trabalho e 2 dias para descansar. Isso. Então, assim, isso também me motivou a estar fazendo o que eu faço hoje, cara. Não, o que você tá fazendo hoje, você nem começou, amigo. Já, já, você vai estar Nossa senhora, você nem imagina o que Deus tem preparado para você. Pô, então, assim, Gabriel, tu saiu, né, do convencional e foi para o podcast. Então, assim, o que realmente você viu numa estrutura de podcast que você, pô, eu quero isso para mim? O podcast surgiu num domingo, pós-pandemia. Já tava finalzinho ali, mas tinha algumas restrições. E eu observei que o mercado de podcast em João Pessoa ainda não tava crescendo, ainda não existia. Tinha um, era dois, não me engano, não me lembro bem. Então eu comecei a observar que era um mercado escasso. Eu disse, tem uma oportunidade aqui, né? Empreendedor, visionário, a pessoa vê as oportunidades. Então eu comecei a observar. Caramba, eu creio que dá para fazer alguma coisa. E eu já vinha de um network legal, né? Eu não sabia nem o que era network na época, mas eu já vinha de um network legal. Por quê? Inconscientemente já estava fazendo. Inconscientemente. Depois eu comecei a fazer intencionalmente, né? Porque eu passei por empregos como Caixa Econômica, C&A, cartório e as academias de João Pessoa. Todas que eu estagiei em 8 academias. Então, assim, todas que eu estagiei eu consegui fazer um bom network. Então eu percebi que eu fiz grandes amizades nesse decorrer. Mas, caramba, eu tenho pessoas que podem me ajudar a criar um podcast. Foi onde eu saí ligando para um e para outro. Era um domingo chuvoso. Saí ligando para um e para outro e liguei pro John Lennon, liguei pro Davidson, liguei pro Felipe, liguei pro Iago, liguei para quem vocês imaginaram, Gustavo Rabai. E abriram as portas para mim. O pessoal, um tinha câmera, outro tinha microfone. Fui juntando, era que nem uma peça, um carro. Fui montando ali aos poucos. E a gente foi para uma estrutura cedida pelo Gustavo Rabai, agradeço sempre ele. Ele abriu a porta do escritório dele para a gente começar nosso primeiro podcast. O Breno também estava com a gente, Felipe Vieira, um irmão meu. Então abriu a porta do escritório dele e a gente... Eram 8 pessoas, se eu não me engano, 8 a 10. A gente começou dali... O nome foi o divisor de águas, irmão. Esse nome, Podcast Jampa, foi o divisor de águas, porque foi uma briga. Era 8 pessoas falando, todo mundo falando um nome diferente. Uma coisa diferente. Não, que João Pessoa não dá certo, que isso e aquilo. E eu, não, vai ser Podcast Jampa, vai ser Podcast Jampa. E pronto, o nome persistiu aí, a gente eleva o nome da cidade para todos os cantos. Sei que mudou, não é mais Jampa, eu amo Jampa, é João Pessoa, mas Jampa continua no nosso coração. Exato, é isso que eu falo, porque assim, quando eu mesmo vou pra João Pessoa, eu falo, pô, bora dar um pulo em Jampa. Continua do mesmo jeito, cara. Para algumas pessoas é Jampa, eu prefiro Jampa. E quem bater de frente, que bata sozinho aí. Então, eu ainda vou continuar no Eu Amo Jampa. Pode criticar. E aí, juntaram-se, né, vocês todos aí, com o propósito do podcast. Então, assim, como que vocês prospectavam os convidados? Como eu já vinha de um bom network, eu era um cara que eu já estava envolvido em eventos, andava muito com artista, então me conectava muito com as pessoas fácil, né? Então eu eu mesmo chamava. E por ser um podcast, quem hoje não quer ter um podcast ou participar de um podcast? O podcast hoje te gera uma autoridade gigantesca. Você que tem um podcast, nossa, parabéns. Você que é chamado para participar de um podcast, é sinal que sua história agrega na vida das pessoas que vão assistir. Então, na época, quando eu criei, as pessoas que eu chamava, ninguém negava, pô. Porque era algo novo, inovador. Pô, um podcast, eu tô chamado para ser entrevistado. Então, a gente dava um jeito de fazer o podcast acontecer e as pessoas davam um jeito de ir. Entendeu? Então, a gente começou a ter um certo movimento na cidade, onde eu comecei também a fazer boné, ia para shows e distribuía boné. E começou a ficar conhecido, né? Massa, legal. Não, inclusive, assim, eu comecei a acompanhar você. A gente se conheceu, na verdade, em um evento que teve aqui em Recife, né? Do Comunicador de Elite, Exato. Do Marcos Strade. E aí... Nosso mentor, né? Exatamente. Quem treina rei, né? É isso aí. E o que acontece? A gente se conheceu lá, né? Então, assim, eu não tinha a mínima ideia do que era o podcast, se realmente valia a pena
adentrar nesse universo para o meu nicho de negócio, né? Aí veja só, ele agora, modéstia à parte, olha como ele tá, a estrutura aí com o apoio do pessoal, olha isso. Meu amigo, você tá de parabéns, viu? Que estrutura, que Ficou cenário, ficou bacana, não que foi? podcast. Depois a gente vai contar um pouco como surgiu isso aqui. Então, assim, e a gente conversando, né, lá e tal, e eu, você falou, dá pra agregar, dá pra trazer mais autoridade e tal. E aí eu, bicho, então vamos embora. Se dá, a ideia é aquela, se tem um 1% de chance de dar certo, então vamos embora, velho. Vamos embora. Hoje eu digo assim, né? O mercado de podcast é uma referência hoje. A gente vê os grandes players aí do mercado com vários cortes. Uns criam até um cenário só para corte, né? Só para gravar os cortes e soltar aí. Então, assim, é um mercado que aqui no Nordeste eu vejo que tá crescendo. Mas se for comparar São Paulo, outros locais, já tá como as referências aí, o Podpah, o Flow, o Ticaracatica. Exato. E é um negócio, uma pesquisa que eu quero trazer aqui, que é o seguinte. Atrás de São Paulo fica Recife, Fortaleza e João Pessoa, tudo ali na mesma porcentagem quando se fala em produção de podcast. Isso. Enquanto os outros estados, cara, é 1%, 2%. Então, assim, é um negócio que é novo. E precisa ser muito explorado. Que, inclusive, lá na frente, eu vou até perguntar algumas coisas sobre isso, sobre explorar mais esse universo podcast. Fica à vontade se eu souber responder. Cara, eu vou perguntar logo agora, que é o seguinte. Ah. Recentemente, o Flow, né, Sim. fez a participação lá em um evento gigantesco do Alok. Apresentou, né, o show para o Alok lá em Brasília. Então, assim, é uma galera que fatura milhões, né? Enquanto a gente aqui do Nordeste não tem esse mesmo faturamento. Então, assim, a pergunta é: qual a diferença de São Paulo para o Nordeste? Cara, essa pergunta eu fiz a um grande amigo meu e um grande investidor. Só não posso citar o nome dele aqui, mas ele vai saber que é para ele. Eu fiz essa mesma pergunta a ele: qual a diferença dos podcasts de São Paulo para o podcast do Nordeste? E ele é um grande empresário. Ele falou assim: é até loucura você comparar algo com São Paulo referente ao Nordeste, né? Não é se desfazendo do Nordeste, pelo amor de Deus, porque eu sou nordestino, pessoense, paraibano. Então, viste a camisa e quem falar do Nordeste vai ter que arrumar uma briga comigo. Mas é muito complicado comparar essa comparação entre o São Paulo e o Nordeste. E São Paulo é gigante, pô, é onde gira tudo ali, né? Eu queria ter o faturamento do Podpah, né? 18 milhões, se eu não me engano, milhões por ano. Então... Exato. E assim, só pra você ter ideia, lá na agência, né? Queria não, vou ter. A gente trabalha com empresas como Seara, por exemplo. Então, assim, o mesmo evento que acontece aqui no Nordeste é muito mais... O faturamento é muito menor do que o mesmo evento quando acontece em São Paulo. Mas lá tem 40 milhões de habitantes. É produção, tem como conferir aí se é 40 milhões, não sei. Lá em São Paulo. Cara, eu sei que é a capital mais populosa. Não tem pra onde correr, pô. Tudo que for comparado a São Paulo é complicado. Mas isso não significa que a gente não possa fazer acontecer. Exatamente. E eu já tenho alguns projetos pra gente aí fazer isso, cara. Olha isso, ele já vai contar os projetos. Já tem muita coisa aí pra fazer. Então, assim, Gabriel, aí você, lá na pandemia, criou o podcast, né, tal. E aí você foi pra Europa. Conta aí o que foi do podcast pra Europa. Tem um gap muito grande aí de... Vamos lá. De acontecimentos. Quando eu criei o podcast, eu vou até tomar água, porque é algo bem intenso, né? Eu não tive maturidade para poder gerir o dinheiro que estava entrando. Imagina isso, é um estagiário, tá ganhando ali R$800 por mês, 900, trabalhando em três academias, muitas das vezes até sacrificando o seu horário de estudo. E quando eu larguei e comecei a ganhar dinheiro no podcast, de uma forma bem dinheiro de verdade, assim. Na minha época, pra mim, era dinheiro, porque, tipo, ganhar 800 e ganhar... Cara, eu vou citar aqui, de 7 a 12 por mês, com patrocínios, com várias outras coisas ali, agregando as empresas que vinham e ajudavam e patrocinavam, chegavam junto, né? Eu não tive cabeça
Eu solteiro, né? Na época, né? Que a Faltou ali mulher uma tá ali. psicologia financeira, né, velho? Então, assim, solteiro, sem estudo, sem conhecimento de psicologia financeira, sem nada. Eu só queria saber de gastar, irmão. Gastar mesmo. Eu não investia quase nada. Eu pegava assim, não que eu não desse atenção à minha empresa. Na verdade, eu não dava. Eu criei o podcast como algo grande, mas eu não me comportei como grande. Entendeu? Então, eu comecei a gastar o dinheiro, pô. Gastava com besteira, misturei CNPJ com CPF. E, irmão, quebrei feio, viu? Feio que de passar vergonha. Então, assim, isso eu até falei no episódio passado, que é sobre empreender. Porque empreender, quando você empreende, são duas coisas diferentes. Uhum. O Gabriel, pessoa física, e o Gabriel, pessoa jurídica. Isso. E quando você junta os dois, cara, dá errado, velho. Dá errado. Começa a tirar dinheiro da empresa como não deveria, não faz o aporte que deveria aportar. Então, assim, isso foi até um episódio que o pessoal bateu muito na tecla. Então, assim, aí você quebrou. E com vergonha quebrado, você vai pra onde? Aconteceram outros fatores internos também na minha vida pessoal. E, cara, eu meti o pé pra Europa. Eu tinha comprado a passagem pra Europa pra passear. De um passeio. De um passeio, eu disse, eu vou morar. Eu queria meter minha cabeça num buraco. De tanto que eu tava triste, frustrado. Eu tava me sentindo um bosta. Então, disse, eu tenho que ir embora daqui porque fiz tudo errado. Comecei tudo certo e fiz tudo errado. E fui pra Europa. Chegando na Europa, quem pensa que o cara vai ficar rico na Europa? Depende, algumas pessoas ficam. É diferente, né? Algumas pessoas ficam. Não é fácil, na verdade, né? Não é fácil, porque eu cheguei com a cara e a coragem, com pouco dinheiro, conhecia um casal só de amigo meu que me abrigou lá, agradeço até hoje, muito obrigado. Mas foi pouco tempo, então eu tive que me virar, pô. Uma pessoa que... Criado com os avós, né? Nutella. Então, criado com os avós. Pra viver ali... Eu fui pra guerra, pô. Fui pro deserto. Foi o meu deserto. Foi o meu momento com Deus ali. Eu confesso que foi onde eu mais me conectei com Deus. Foi onde eu mais me aproximei. E assim, tecnicamente não, você não tinha ninguém lá, né? Tinha só um casal de amigos que... Era um casal, pô. Não ia ficar muito tempo... Pô, abriu as portas, mas não ia viver o resto da vida lá, né? Então, assim... Eu saí, foi um desafio. Um deserto... Onde deserto não é lugar de morada, né? É lugar de passagem. Com certeza, cara. E lá eu me conectei bastante com Deus. Era acordando, conversando com Deus, dormindo, conversando com Deus. Passei momentos difíceis lá. Eu nunca... É a primeira vez que eu conto essa história. Nunca contei. Exclusiva. De primeira mão, tá? Exclusiva aí. Gabriel Podcast, falando um pouco da sua vida lá na Europa. Quem vê close não vê corre, né? Quem vê as fotos lá, nem sabe como é que foi tirar essas fotos. Mas lá eu trabalhei de tudo um pouco, irmão. Lá na Europa a vida não é fácil. Eu trabalhei de lava-jato, trabalhei de entregando pão, trabalhei no shopping, panfletando. Trabalhei em tudo que eu nunca trabalhei aqui no Brasil. No Uber, não foi? Foi, trabalhei... Não, aqui no Brasil eu trabalhei de Uber, mas lá eu trabalhei de Uber também. Então, Uber... nossa. Um abraço aí pra galera do Uber, os estafetas de Portugal. Vocês são guerreiros, porque... Meu amigo Lázaro, Fabrício, o pessoal aí, vocês são guerreiros porque não é fácil não, irmão. E lá... Teve a virada de chave lá mesmo. Sabe quem é o Matheus Serafim? Conheço. O Matheus Serafim é palestrante também. Conheço. Inclusive, ele tava no evento também. Tava no evento, palestrou. Eu tava passando por momentos difíceis lá na Europa, tanto financeiro, perrengue grande. Momentos também que eu tava, cara, passando praticamente fome. Isso é a verdade. Porque o dinheiro tinha acabado, eu tava trabalhando pra sobreviver. Era sobreviver. O salário na Europa não era. Né, velho? Era tipo, eu tava na Uber pra ganhar toda semana. Só que toda semana tinha uma dificuldade maior. Tô dizendo, foi meu deserto mesmo lá. Tinha dia que eu acordava, não tinha nem o que comer. A água que eu tomava, eu não podia tomar, que era a água da torneira que dava dor de barriga. Mas eu tomava a água da torneira porque eu não tinha dinheiro nem pra comprar água. Tá entendendo? Caramba. E aí? Dá pra tu? Pesado, velho, pesado. Só sabe quem passa, né, bicho? Só sabe quem passa. Teve uma semana, na verdade foram 15 dias que eu passei só comendo pão e mortadela.
Pão e mortadela e pão com um chocolatezinho pra dormir de noite. E tomando a água da torneira, que é ruim, porque dá dor de barriga. Imagina aí. Chora não. Pô, velho. Hoje eu falo rindo, né? Mas lá era chorando, amigo. Era chorando de noite. Não, é pesado, porque eu passei por uma situação parecida, mas assim, lógico que são proporções diferentes, né? E aí, Gabriel, depois de todo esse sufoco, né, lá na Europa, e aí como é que foi essa volta por cima? Antes de falar de todo o sufoco na Europa, eu fiquei sabendo aqui que uma pessoa dos bastidores também passou pela mesma situação. Pesado, tá vendo? A Europa não é fácil não, amigo. A Europa não é fácil não. O pessoal aqui dos bastidores, tá vendo? Não é só eu, não é uma história de vitimismo e nem de mimimi. Realmente lá é onde a mãe, o filho chora e a mãe não vê. A Europa é Pesado. é complicado, você não tem ideia. Bom, a questão da volta por cima foi a seguinte. O Matheus Serafim, né, tinha me feito uma Sim. proposta para trabalhar com ele, vendendo iPhone. Só que nessa história de vendendo iPhone, ele também queria que eu ajudasse ele no podcast dele que ele tava criando. Esperto, né? Matheus é esperto. Então, assim, eu disse, rapaz, acho que ele tá querendo um pouco da minha expertise aqui, né? Modéstia à parte. Então, eu disse, comecei a raciocinar. Eu fiz, como é que eu vou trabalhar em algo que eu criei e era trabalhar meu? pra outra pessoa, Trabalhar pra né? outra pessoa, eu tô voltando a ser o estagiário. A mente de estagiário. Eu fiz, não, isso não existe. Embora eu estivesse na Europa, mas isso não existe. Então eu senti que Deus estava me chamando de volta para o meu propósito. Para fazer aquilo que ele tinha me dado, né? Que a gente pede as coisas a Deus e Deus, ele nos dá, ele escuta. Então a gente tem que ter Sem muito dúvida. cuidado com o que a gente pede para Deus, que ele acaba lidando. Então eu disse, não, eu vou voltar pro Brasil. Já tava toda a situação favorável para mim voltar, né? Porque tava quebrado, lascado, fudido. Tava ali no auge da merda, mas me conectado 100% espiritualmente com Deus. Então, assim, eu creio que Deus mandou eu pra lá pra... Ele É disse, aquela história do deserto, né? vem cá, vamos conversar um pouquinho. Aí passei 6 meses conversando com ele. Aí ele fez, pronto, foi um treinamento ali, né? Ele me preparou pra eu voltar pra reerguer meu podcast. Então, eu voltei, cheguei em João Pessoa, faltando um dia pro ano novo. Vi minha família, tava morrendo de saudade da minha família, dos meus avós. Sou apaixonado pelos meus avós, pela minha mãe. E, então, assim, quando eu voltei, quebrado, mas posturado, né? Cabeça erguida, Cabeça né? erguida. Eu não consegui ir lá. Espiritualidade lá em cima, né? Eu sabia que ia dar certo. Porque eu tinha pedido a Deus, eu disse, Deus, me dá a oportunidade de reerguer aquilo que o Senhor me deu. Isso eu pedia todos os dias lá na Europa, irmão. Todos os dias eu pedia isso a Deus. Então, assim, ele escutou, passei o processo de aprendizado, voltei. E aí eu comecei a fazer o podcast novamente, né? As pessoas me deram uma nova oportunidade. O Roberto da Lock Studio foi um cara que me abraçou junto com o Isaac, John Lennon. As pessoas que sempre fizeram por mim sem pensar no que eu poderia fazer, entendeu? O famoso não ser interesseiro. Exato. E aquela pessoa que realmente acredita no outro, né? No que o outro realmente está disposto a fazer e vai lá e faz e compra aquela ideia. Isso. Então compraram mais uma vez a minha ideia. E eu comecei a me reerguer. A gente montou um cenário legal aí. O pessoal começou... Só que tem sempre aquele povo negativo, né? E a gente... Todo lugar vai ter, cara. Mas eu gosto de usar as pessoas que falam mal, que desejam uma negatividade. Eu gosto de converter ao meu favor, que nem o Pablo fala, né? Então ele usa... Canalizar, né? Canalizar aquilo eu uso minha raiva pra fazer as coisas darem certo, entendeu? Porque se eu usar de outro modo, talvez eu fique ali com aquele sentimento horrível. Que o pior sentimento que tem é de raiva, de tristeza, Certeza, frustração. Certeza. Então eu tento usar da melhor forma possível. E eu usei isso pra reerguer meu podcast, pô. E as coisas começaram a caminhar. Foi devagarzinho, não foi rápido, porque eu tive que me conectar com novas pessoas. Voltei com outro pensamento. A cultura da Europa também me ajudou na questão das roupas, né, das vestes. Voltei me vestindo melhor, me capacitando. Tentei me conectar com pessoas que realmente me agregavam. Então, foi o network intencional ali, né? Massa. E aí tu voltou. Isso em quanto tempo? Quanto tempo tu passasse lá? 6 meses. 6 meses. Então, 6 6 meses foi assim,
Foi 6 meses. 10 anos de... Eu curti a Europa em 15 dias, sabe? 15 dias antes de voltar pro Brasil, eu disse, agora eu vou curtir a Europa um pouquinho. Aí mudei a cabeça e disse, não, vou ficar com a mente de turista agora. Aí fiquei um pouco despreocupado. Mas assim, tinha que fazer escolha às vezes, né? Era, eita, caramba, eu saio pra lanchar ou guardo esse dinheiro aqui pra... Tá entendendo? Que era pouco, né, na época. Gabriel, e a pergunta que não quer calar. Dá pra viver de podcast? Cara, dá. Dá sim, porque eu vivo de podcast hoje. Então, é uma das minhas maiores rendas, é o podcast. Por quê? Existe muitos pilares aí. Exemplo, você pode fazer mentoria de podcast, que é o que eu faço com você. Ele é um dos meus mentorados, gente. É isso aí. Então, é um cara que eu dou um auxílio muito grande. Ele perturba mais do que o normal. Mais do que o normal, mas... É um cara que eu gosto bastante. Não, e assim, como eu tava comentando mais cedo, a gente se conheceu em um evento, né? E a partir daí a gente foi conversando, até que surgiu a ideia de, faz o podcast. E aí cara, dá mesmo pra fazer. Nunca tinha ficado na frente de uma câmera, sempre nos bastidores e tal. Você falou pra mim que não era muito de se expor, né? Exato. Aí, de uma hora pra outra, podcast. Peguei essa ideia Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que ele acreditou em uma ideia que eu propus e a gente tá aqui, em uma parceria. E não foi pelo dinheiro, viu? Exatamente. Óbvio que não vamos ser hipócritas, que a gente também está falando em ganhar dinheiro e vamos ganhar e estamos ganhando muito dinheiro. Não sei se pode falar isso. Não sei se ele tem processo ou alguma coisa, mas é isso. A ideia, a princípio, não foi pelo dinheiro. Até porque ele tinha falado algumas coisas pra mim. Eu fiz, irmão, vamos fazer desse jeito. Eu acreditei nele, ele acreditou em mim e a gente tá somando. Hoje ele tá aqui com um espaço incrível. Parabéns aí o pessoal do espaço, parabéns aos sócios aí. Então, magnífico. Eu fiquei assim... Eu tô impressionado, tô apaixonado. Né? Faz uma trocada de luz aí, só pra mim... Aparece aí, que eu fiquei apaixonado com essa trocada de luz, pô. Olha aí. Olha isso. Meu amigo. Da hora, né, velho? Eu gostei. Então, assim, ele encontrou um espaço adequado para o que ele queria. E os bastidores, foi nós dois, né? Fazendo call. Exatamente. Ele perguntando, tirando dúvida. Ali eu, na parte estratégica do podcast. Eu que te pergunto, e aí, o que é que você me diz? O que é que você tá achando? Vai fazer um mês, né? Não, ainda vai fazer um mês, não. Ainda não. Assim, a gente tirou o projeto do papel em menos de 15 dias. Em 15 dias eu estava entrevistando o primeiro convidado, que foi o Aleph da Coca-Cola. O Aleph patrocina nós aí. O Aleph, inclusive, eu quero minhas latinhas dos Vingadores, tá? Eita, só uma ressalva. Manda ele lá pra João Pessoa também, essas latinhas. Chegar lá. Então, assim, realmente, quando alguém acredita na tua ideia, na tua índole, principalmente, que você realmente está disposto a se submeter a certas pressões e, a partir dali, tirar uma joia. Então, assim, isso é importante, porque as pessoas precisam acreditar nas outras. E foi o que o Gabriel fez. Ele acreditou na minha ideia. A gente conversou bastante e tal. No início ele tava assim, meio... Quem é tu, meu irmão? Eu nem te conheço. Pô, ele tipo, mandando uns áudios, eu fiz, acho que é ok na minha vida. Aí ele, não, eu de lá e tal. Eu disse, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim. E, velho, eu tô muito emocionado, assim, parabéns, de verdade. Olha o que tu montou, pô. Tipo assim, beleza, a estrutura já existe, mas todo os bastidores, pra isso acontecer, você foi atrás da caneca, você foi atrás de fazer a arte, você foi atrás de montar um roteiro. Então, isso pra mim vai ser meu maior case de sucesso. Vai ser esse cara. Ele vai me dar, ele já tá me dando muito dinheiro, ele vai me dar mais. Então, se preparem que esse podcast aqui, ele não é só, é o que eu falo lá no meu. Não é somente um podcast. Somos mais do que um podcast. Não, exato. O intuito aqui do podcast é realmente transformar vidas. Para conversar, pessoas que realmente passaram por desafios e que hoje tomam decisões de grandes empresas, como a Coca-Cola. Vai passar aqui o pessoal da Balduco, da Lula. Então, assim, o pessoal da Minalba. Brunão, um abraço, Brunão. Brunão. Então, assim, é realmente para transformar vidas. Transformar vidas é o principal... A missão, na verdade, do podcast é a transformação de vidas através do que
os nossos convidados passaram e dão alguns insights de como realmente, naquele momento, ó, vai para a direita, vai para a esquerda, espera um pouco. Então, assim, são insights realmente que ajuda o próximo e esse é realmente a missão do podcast. Podcast é network puro, irmão. É, assim, como eu disse, quem tem um podcast ou quem é entrevistado, pode ter certeza que isso vai te gerar muita autoridade. Tu tem um podcast, quem é que vai negar uma estrutura dessa? Me diz aí. Quem? Ninguém, pô. Tá entendendo? Gera muita autoridade. Então, assim, é uma das maiores armas que que a gente pode ter. É ter um podcast, que abre muitas portas. E foi através do meu podcast que eu cheguei a ter o podcast que eu tenho hoje, né? Hoje a gente tem um podcast com estrutura gigantesca. No caso, eu me conectei com várias pessoas até chegar à estrutura que nós temos hoje. Um investimento muito alto. Temos sócios dentro do podcast, temos investidores, né? E temos grandes patrocinadores. Então, hoje, eu digo que o meu network fez com que eu tivesse isso. Porque começou lá no escritório emprestado. E hoje a gente tem uma estrutura gigantesca, tem um telão de LED gigante, que eu sempre falo daquele telão, porque eu sou apaixonado. Quando você for lá, você sabe que o convite já está feito, né? Eu quero deixar um convite formal aqui. Ele está convidado para ir lá no podcast Jampa, contar um pouco da história dele. Então, você vai ficar apaixonado também. Eu não vou fazer feio. Você vai ser muito bem recebido. Só não chega atrasado que nem eu. Não. Desse mal eu não sofro. Desse mal eu não ando de Fusca, pô. Pois ele que tava vindo de Fusca, ele gritou no Fusca mesmo. Não, e é o seguinte, Gabriel. A gente sabe que para gerar network, você precisa estar num ambiente certo, com pessoas certas. E, além disso, ter uma comunicação bacana, né? Comunicação, vou deixar essa parte de comunicação para sua entrevistada chamada Bia Lacerda. Ela que vai falar de comunicação, vou deixar isso para ela, que é muito boa nisso. Mas você também se comunica bem, né? Esses locais você acessou através... Eu sou o famoso camaleão, me adapto. Legal. Eu não gosto de falar nem tão formal, nem tão informal. Então, assim, eu gosto de me adaptar ali ao ambiente. Então, eu crio minha própria personalidade dentro da minha fala, de acordo com o que for conversando. Falar bonito demais é bom, né? Tudo depende para qual nicho você está direcionando. Então a gente tem que saber. Pronto, lá no evento do Stride, cara, acho que eu falei com umas 80 pessoas. Foi todas intencionais. Todas. Até a minha ida no banheiro era intencional. Olha o Pedro, conheci o Pedro do evento de hoje no banheiro. Entendeu? Então, assim, tudo hoje em dia eu faço intencionalmente. É ser interessante sem ser interesseiro. É isso aí. E aí, quando você fala... Tem até lá na tua bio do podcast. Uhum. O teu network... É do meu pessoal. Não é do podcast. É do pessoal, é? Que o teu network... Gera negócio. Exatamente. É porque... Vai, continua. É porque eu tô na função... Às vezes eu quero pegar a função de podcast, entendeu? Aí, perdão. Não, então assim, é justamente isso. O que você quer dizer com essa frase específica? Eu quero dizer que as pessoas com quem eu me conectei, eu consigo fazer elas ganharem dinheiro através das minhas conexões. Por quê? Muitas das vezes tu é o cara que vai fazer a caneca. Tu é o cara que vai fazer a caneca e eu conheço o cara que faz a caneca. Então eu junto os dois. Então eu vou fazendo as pontes. E são através dessas pontes. No começo eu fazia as pontes, que eu era bonzinho demais, gente. Ó, lá vai eu, Pablo Marçal de novo. Bonzinho demais mesmo. Eu fazia as coisas sem pensar no que eu poderia ganhar. E só ganhava isso aqui, ó. Dá a mão aí. Valeu, meu irmão, tu é foda e tal, tamo junto e tal, tchau. E eu, gente, e o povo ganha dinheiro nas minhas costas, e o povo ficando rico, eu digo, como é que é isso? Eu não ganho nada não, eu só ganho isso, é? Tá entendendo? Tipo assim, não é que... Você fazia a ponte e depois era destruída, né? Na hora do pedágio o povo corria, mas eu não cobrava nada, eu sempre fui o cara de ajudar. Só que, eu preciso comer, eu preciso... Vestir, eu preciso de gasolina, eu preciso de dinheiro. A gente precisa de dinheiro. Quem é que não precisa de dinheiro? Não tem como, pô. Não tem como. Entendeu? Então, eu comecei a fazer as coisas dizendo, se eu conseguir isso pra ti, eu vou querer minha porcentagem. Se eu conseguir isso pra ti. Então, eu comecei a faturar através do meu network. Tá entendendo? Continua. Não, e assim,
você fala de network, né? E aí eu vou lá para uma rede que se chama LinkedIn. A maioria dos convidados que estão vindo para cá tá gerando um zum nessa rede. Na tua rede, né? Na minha rede do LinkedIn. Então tu é o cara do LinkedIn. Então, assim, é incrível, porque organicamente começou quando eu lancei o primeiro... Não foi nem o primeiro episódio, foi um teaser lá do primeiro episódio. Então, assim, já começou, quero ir. E hoje, assim, hoje eu tenho que olhar direitinho realmente pra galera vir, porque a agenda tá cheia. A agenda tá cheia, quero participar, pô, legal, ideia e tal, tô dentro. Então, assim, network, como você falou, você estando no lugar certo, com as pessoas certas, Na hora certa. dá um resultado. É igual a resultado. É. Agora sim, para ter um bom network, você também tem que... Vem a questão da comunicação e a questão das vestes. Você concorda? Sem dúvidas. Porque se a gente não se vestir bem... Eu não me vestia bem, pô. Eu ia pras reuniões de bermuda, sandália, camisa. Pode ver, os primeiros podcasts meus. Eu vi lá. Era bem à vontade, Eu vi bem... lá. Nada contra quem se... Ó, cada um se veste do jeito que quer. Cada um tem sua religião, cada um tem seu jeito e seu estilo. Ok? E eu, particularmente, tive que melhorar isso para poder gerar mais resultados. Então, tive que mudar minhas vestes, tive que mudar minha aparência, tive que mudar muito minhas falas. Então, ainda tô me adaptando. Até porque se vestir bem é caro, irmão. Não é barato, é caro. Com certeza, Mas velho, eu tinha com que me- certeza. Mas eu tinha que me vestir conforme as pessoas que eu tinha que me conectar. Ô, Gabriel, e aí falando em estar em ambientes, né, tal. Recentemente, Gustavo Lima foi lá, né, em João Pessoa. E aí teve um show lá que, inclusive, eu ia. Só que aí, de última hora... Paraíso minha filha- particular. Exato, minha filha teve um problema e eu acabei desistindo. Me explica aí, como que... Porque eu acompanhei você lá, os seus stories e tal. Me explica como foi essa conexão. Cara, essa minha conexão com o Gustavo foi através do Pedro Marinho, ó. Pedro Marinho. Né? Meu amigo, meu padrinho, meu irmão, meu brother, meu conselheiro. Enfim, foi um cara aí que me ajudou muito nessa fase de me reerguer quando eu voltei da Europa. Sou muito grato a ele. É um cara que eu devo muito. E ele que me conectou no Gustavo. Então, só que pra chegar até o Gustavo, foi tratando todo mundo por igual, pô. Foi tratando o produtor por igual, foi tratando segurança por igual, não é porque o cara vai chegar no Gustavo, pronto, se for chegar no Pablo Marçal, eu vou desfazer de todas as pessoas ao redor dele e só vou tratar ele bem. Não existe isso, é tratar todo mundo por igual. Então esse foi meu divisor, tratando todo mundo por igual, consegui chegar até um cara que hoje eu não vou dizer que ele é meu melhor amigo, mas ele sabe da minha existência, entendeu? Não só ele, mas como o Bruno e Denner, grandes amigos meus. E logo tô chegando aí em Goiás pra comer um piqui. É, amor, um piqui? Um piqui. Eu comi piqui ontem na casa da Júlia. Eu vi lá. E... Não, pode continuar. Não, pode falar. Não, e aí é o seguinte, a gente sabe que todo empreendedor e todo negócio existem riscos, né? Sim. Então, assim, qual o maior risco que tem um podcast de seja de quebrar, de ter um mês assim ruim que pode gerar algum problema? Desse risco eu sei que tu não tá correndo, mas vai. Então, assim, qual o risco assim que você acha que, pô, esse daqui passa longe, porque se isso aqui chegar, velho, é o fim. Existe algum? Cara, a não ser que você monta uma estrutura dessa, que eu creio que aqui não foi menos que 100k investido, eu acho que... E aí, produção, foi mais de 100k investido. Então, se você tiver uma estrutura dessa e não tiver um bom network, eu creio que fica complicado. A não ser que você realmente seja um empresário ali que banque e tá nem aí se vai fazer dinheiro ou não. Isso aí. Mas tu pega e investe 100 mil aqui, tu não tem um bom network, não tem uma boa comunicação, se tu não tá capacitado pra gerar isso aqui, gerar um podcast, irmão, talvez dê merda. Talvez dê merda. Então, assim, pra montar, eu aconselho, se tiver como alugar a estrutura, eu acho que é o recomendável aí, alugar a estrutura e você vai se capacitando. Como você mesmo falou, você não era um cara dos holofotes, né? Então, tá correto? Holofote, não, holofote. Tá correto. Então, você não era um cara dos holofotes. Então, você foi se capacitando e tá aqui, ó, metendo a cara, bota a cara. Gabriel, e aí é o seguinte, cara, tu tem esse podcast, teve o primeiro, né? E aí
parou, foi pra Europa, voltou e aí retomou o projeto. Isso. Então, assim, qual o custo mensal hoje que você tem com o seu podcast? Cara, tu quer que eu revele isso mesmo, né? Quero. Tem como ficar... informações de bastidores, não? Não precisa falar cifras, mas assim, porque assim, muita gente quer montar um podcast, como a gente já falou aqui, né? Então, assim, às vezes até alugar também é caro e tem pessoas que não tem aquela recorrência, né? Prefere estar ali comprando seu material de pouquinho em pouquinho e montar o seu. O espaço que nós temos a gente não aluga, é um espaço exclusivo. Então, por isso que a gente tem essa exclusividade. Mas conheço muitos espaços lá em João Pessoa que aluga, como a Lock Studio, estúdios do Cash Arretado, né? É um espaço muito legal, recomendo pro pessoal aí que quer alugar podcast, quer montar um cenário de podcast. E, cara, eu não tenho... Percebe que eu falo muito bem dos outros podcasts? Não existe concorrência. Mas Eu gosto da união. Pô, exato. Por que isso, cara? Por que fazer competição? Pra quê? Cada um tem um segmento diferente, então cada um vai performar bem dentro do seu nicho. E mesmo que tenha um segmento parecido, isso é bom pra cidade, pô. Isso é bom pra cidade, ter vários podcasts ali, levando pessoas referentes de cada nicho e tal. Isso é muito bom. Eu mesmo sou muito fã, como eu disse, sou fã dos meninos lá de João Pessoa, do Arretado, do Mangaba, do Ninja Cast, dos Nordestinados, se eu não me engano. Então, assim, são podcasts que... E muitos outros que tem lá em João Pessoa, junto com o podcast Jampa. Eu quero criar um movimento voltado para isso, para podcasts, para que a gente possa estar crescendo nessa área lá em João Pessoa, para que a gente possa estar gerando autoridade, porque é um mercado de podcast, pô, se em São Paulo fizeram, por que no Nordeste a gente não vai conseguir fazer? Tá entendendo? Então vamos se unir, vamos fazer esse movimento acontecer, entendeu? Exatamente, cara, exatamente. E trazer o pessoal de Recife aqui também. Eu já ia aqui me incluir, lógico, que eu não vou ficar de fora, né? Não, você já tá dentro, você já sabe disso. Bora marcar aí um tour aí pra gente conhecer essa galera. Já vai ser feito vários collabs aí já. Exato, eu tô começando agora, né? Então assim, ainda tô me interagindo. Tá bem, pô, tá bem. Tô encontrando a galera do Recife. Quem são os caras do podcast aqui do Recife, né? Então assim, vou até falar com o pessoal depois pra fazer aí um collab pra gente tá se conectando. Hoje, se você for alugar um espaço junto com a edição, com tudo, tem gente que gasta aí em torno de, por episódio, entre 400 a 800, a 1.100, depende do local, depende de alguns detalhes, entendeu? Então, hoje, você sabe que eu faço mentorias para pessoas que querem criar seu podcast do zero, querem ter ali toda a estrutura por trás de um podcast, todo auxílio, como captar patrocinadores. Como eu disse, ele é meu case, ele é meu aluno. Então, assim, espero que ele fature milhões, vamos ganhar milhões com ele. Logo. Então, tem alguns podcasts que eu também sou o dono, né? Sou o CEO, só que eu não falo. Então, CEO. Então, só que eu não falo. Mas, de verdade, não é tão caro. Se você conseguir ali uns 2 patrocinadores, 3, óbvio, viver disso já se torna um pouco caro. Um pouco, sim. Né? Porque aí você vai ter que tirar o dinheiro para investir e o dinheiro para você viver. Agora, se for só meio que começar um hobby, aí dá. Para quem ganha um dinheiro razoável, dá para começar. Massa. E aí é o seguinte, de tantas pessoas, né, que passaram por lá, várias conversas, diálogos, ideias, insights, qual que a mensagem, assim, uma mensagem que realmente te marcou, que você carrega até hoje, cara? Eita, Jesus. Irmão, foram muitas pessoas que eu vou levar pro coração. Recentemente, a gente teve... A Leila passou por lá. A Leila tava no talk do... Se eu falar errado, tu corrige. No talk do... Não tenho vergonha de dizer isso não, pô. Então, por isso que eu disse, ó, minha comunicação está sendo aprimorada. Entendeu? Gostou, amigo? A gente tem que ser a gente, né? Lógico. Então, a Leila passou pelo podcast Jump e tava sentado com o Pablo Massal, pô. Eu vi essa semana, minha namorada me mostrou, eu fiz, caramba, que foda, tá entendendo? Então, olha as pessoas que passaram por lá e que estão hoje... Não tô dizendo que foi por causa do podcast, mas me agregou algo na minha vida. Não sei se agregou nada dessas pessoas, espero que sim. Então, assim, eu vejo hoje... A mensagem que eu deixo, o que deixaram pra mim é que não desista. Não desista. Eu tive inúmeras
possibilidades para poder desistir. Teve momentos que eu pensei em largar tudo e trabalhar novamente de Uber, em trabalhar em shopping. Mas quando a gente tem um dom e a gente tem um propósito e algumas pessoas ao nosso lado que nos colocam na parede, né? Então a gente faz as coisas acontecer. Deus, ele dá um jeito, a gente dá o passo, Deus bota o chão, a gente dá o passo, Deus bota o chão. É isso aí mesmo, cara. Eu levo uma mensagem comigo que é o seguinte: ninguém nasce grande e ninguém cresce sozinho, cara. Então, assim, pessoas que estão na mesma sintonia, na mesma energia, né? Que quer realmente mudar de vida junto com aquela pessoa que ele tá se propondo a ajudar. Cara, isso é um collab massa, velho. Porque os dois vão muito mais longe. Pode ir até mais rápido, inclusive. Então, assim, ajudar. Se o dinheiro não for como é que eu posso dizer, o propósito inicial, se não for pelo dinheiro é consequência. Se não for pelo dinheiro, as coisas começam a acontecer. Exatamente. É exatamente isso, velho. E falando, né, em dinheiro. O que é que tu quer perguntar? Diz aí logo. Vou tomar minha água. Seguinte, tem dinheiro não. Não, antes do dinheiro, né? O povo pensa que o cara tá rico, pô. Falando de dinheiro, eu vou falar um recado pro pessoal que vive pedindo dinheiro emprestado. Eu não sou banco, não, pelo amor de Deus. É a mesma coisa, velho. É incrível, bicho. Meu amigo, é imoral, pô. Jura tu, é absurdo. Olha, vendo por esse lado, dinheiro depois. Tá. E aí, Gabriel, você como comunicador, né? Você é um comunicador, você tem um podcast, você é um comunicador. Tem um comunicador de elite, pô. Exato, pô. Então, assim, o que você tem que ter, assim, uma comunicação na parte interpessoal, né? De pessoa, de Gabriel, o que é que ele tem que ter pra estar ali na frente de uma câmera, conversando e tal? Ele tem que ter isso. A essência. A minha essência não pode mudar. Eu não posso deixar de ser quem eu sou. Eu tenho que sempre relembrar a minha origem. A gente tem que se capacitar e melhorar, mas nunca deixar a nossa essência. Porque quando a gente perde nossa essência, a gente deixa de ser a gente. Concorda? Se eu chegasse aqui falando engessado, todo bonitinho, como é? Tarará, como é? Vai começar com como, né? Como? Não, tarará, tarará, sou a favor do como, sou a favor do como. Então, assim, se eu chegasse aqui falando de uma forma que não sou eu ia sair todo cagado, pô. Ia ficar uma merda aqui. Eu disse, quer saber? Eu tenho que ser eu e vai ser assim em tudo que eu fizer na vida. Não vou deixar de ser quem eu sou, não posso perder minha originalidade. Às vezes eu falo bonito, pô. Às vezes eu falo... Bicho, e aí é o seguinte, a gente já tá chegando aqui no finalzinho, né? E aí, qual seria uma mensagem que você deixa para aquela pessoa que quer abrir o podcast? Pô, viu essa conversa aqui, esse bate-papo? Pô, quero abrir o meu podcast. E ela foi lá até o finalzinho do vídeo e tá vendo essa sua mensagem. Qual é a mensagem? Vai lá no meu Instagram, manda um direct. Gabriel, eu quero abrir um podcast. E eu vou te ensinar do zero, sem você ter nada, a abrir um podcast. Mas, como eu falei, tenha pelo menos ali um pouco de network, já saiba se comunicar. Porque não adianta eu chegar em você e vender algo que você não vai dar certo. Entendeu? Eu não vou lhe iludir como muitas pessoas fazem aí pra vender. Porque vende, tchau. E a mensagem que eu quero deixar pra encerrar é... Eu criei essa frase ontem, eu não sei se existe. Com grandes poderes, grandes responsabilidades. Com grandes networks, grandes probabilidades. Então, eu creio que o network hoje é a chave, é a palavra mais falada no momento. Né? Teve agora o evento O Poder do Network, onde tava grandes palestrantes. Um dia eu vou estar lá, um dia a gente vai estar lá, amor. Tu vai ver isso. Então, assim... Eu não tenho dúvida disso, Você também, cara. Você tá desacanhando aí, você tá bem, aprendendo contigo, pô. Nada, você já sabe, já. Só tô dando uns toques. Ó, e o seguinte, um livro que você indica? Deixa eu ver um livro. O Poder da Autorresponsabilidade. É autorresponsabilidade? É. Poder da Autorresponsabilidade. Por quê? Porque é um livro que você vai se conhecer.
E vai fazer exatamente isso que eu fiz hoje. Em nenhum momento eu deixei de ser eu. Todo momento eu fui eu aqui, com erros, acertos, mas eu fui eu. Então, você tem que se conhecer primeiro para poder transbordar para pessoas o conhecimento. Caramba, eu tô falando bonito hoje. Tem que respeitar. Eu tô inspirado. Eu vou chegar. Alô, SMDX. SMDX. Vou chegar rasgando tudo hoje nessa palestra. É isso aí, meu irmão. Recife, obrigado, viu? Chegar com os 2 pés no peito. Você vai comigo. Todo mundo tá aqui, vai. Meu irmão, velho, eu quero agradecer demais. Tu nem ia falar disso aqui? Pô, calma. Combinado dos bastidores. Meu irmão, eu quero agradecer demais, tá? Assim, é uma honra você estar aqui hoje. A gente sabe que... Cara, pô, vou chorar, porque eu sou emocionado. A gente sabe que, apesar de morar em estados próximos, mas a rotina não colabora, né? Então, assim, cada um tem uma rotina dentro dos seus trabalhos. Então, assim, de verdade, quero agradecer por estar aqui, por estar também ajudando de forma meio que indireta, estar aqui contribuindo com o projeto de um modo geral. Eu peço coisa pra caramba, né, velho? Ele tem hora que ele manda áudio pra mim no domingo. Eu disse, irmão, Domingo eu viajei pra 10 passar... horas da noite. Eu viajei pra passar 2 dias, não foi, amor? De férias. Eu disse, vou sumir aqui 2 dias. Por favor, manda mensagem, não. Meu amigo, quando foi segunda-feira, tinha uns 200 áudios assim pra me responder. Eu falei, minha nossa senhora. Pô, Tô brincando, viu, gente? Pessoal, eu pergunto mesmo, velho. Quando eu não sei, enquanto eu não aprendo, eu fico lá perguntando, até extrair o leite da pedra. E extraiu, né? O leite todinho. Então, assim, todo convidado que passa por aqui, a gente tem um mimo. Porque o trade marketing, de um modo geral, é causar uma experiência ao shopper. O shopper é aquela pessoa que consome aquele produto. Então, assim, nosso mimo... Olha. Que tá virando agora pra você aí nossa Tira placa aí, de agradecimento. Aqui ou aqui? Qual câmera? Obrigado aí, viu? Trade, marketing, cash e orgulho. Pode abrir? Lógico, deve, né? É Pix. Tem um QR Code aqui. Olha! Gabriel Podcast. Arretado demais, gostei. Obrigado por somar e enriquecer nosso episódio 7. Número 7. Todo mundo sabe que eu sou apaixonado no número 7. Quem não sabe vai ficar sabendo agora. Olha, aí foi coincidência, tá? O episódio foi coincidência, eu não sabia disso. Nossa, essa foi mesmo. Nem foi nem combinado. Tá vendo que as coisas combinadas? Obrigado. Já posso meus agradecimentos? Ou tem outra coisa, eu vou te falar. Tem outra coisa. Pode ficar à vontade. Então, assim, a gente sabe que nossa parceria, né? Ela tá começando a colher os frutos. Tu quer que eu diga logo o que vai ser feito? Não, né? A rocha. A rocha quer vir. A gente vai fazer a rocha quer vir. A gente vai fazer um projeto gigantesco, tanto dentro da área de podcast, dentro do Nordeste, juntando também Recife, como na área de eventos. A gente vai juntar o útil ao agradável. E eu com minha expertise, ele com a expertise dele, eu com o meu network. Pode ter certeza que a gente vai fazer um estrondo aí. Vamos tocar o terror na terra. Com certeza. E assim, não vai ser pouco não, tá? O zum que isso vai causar vai modificar o mercado. Aguarda. 50-50. Vou logo avisando. E assim, e também queria agradecer ao pessoal da Minalba, nossa Brunão, brigadão. E bora brindar a nossa primeira parceria. Olha, Minalba tá com a gente aí. Ei, Minalba, parabéns. Gostei, viu? Essa parceria vai render. Minalba, vai render. Parabéns aí, vocês estão fazendo o investimento correto. Ó, aqueles que estão com a gente no início estarão com a gente em todos os momentos. Então, parabéns aí por essa parceria. E fico muito orgulhoso, viu? É o primeiro não, eu sei que tem umas conversinhas aí rolando aí embaixo do Com certeza. Não pode parar, né? Não pode. É igual bicicleta. Se parar, a gente cai, velho. A gente cai. Tem que estar em constante movimento. Posso dar o meu recadinho final? Lógico. Cara, muito feliz mais uma vez. Foi uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, pessoal de Recife. Obrigado a todo o pessoal dos bastidores aqui. O Matheus, o Kevin também. Meu lindo ali que tá aqui, gravando tudo. Meu amor. A Júlia que tá ali. Então,
Meu amor, Bia, a Júlia é a parceira dela, tá? Pelo amor de Deus. Então, um beijo pra minha sogra também que tá assistindo ali. Dona Cida, Miss Simpatia. Um beijo pra minha família maravilhosa. Família, base de tudo, Família, né? com certeza, É que nem velho, aqui com o cara vai certeza. aproveitando os holofotes, vai mandando Vai, mensagem pra todo mundo, né? Então, um beijo pra todos aqueles que estiveram na minha caminhada, né? Até eu chegar aqui hoje, porque pra mim chegar aqui hoje teve uma história e teve pessoas que me reergueram e pessoas que me motivaram tentando me colocar pra baixo. Essas pessoas se fuderam, porque eu ainda continuo aqui, tô de pé. E mais forte, né? Mais forte ainda. Quanto mais bate, mais eu cresço. Então, assim, muito obrigado a todos que tiveram na minha trajetória de network. Creio que muita coisa vai vir acontecer ainda esse ano. Tá tendo um novo posicionamento do mercado do podcast. O Podcast Jampa vai com mais agressividade para o mercado. No Nordeste a gente vai unir junto a outros podcasts e o seu já está junto com a gente. Obrigado a você por ter acreditado na minha mentoria, por ter acreditado em mim, por ter acreditado no que eu venho te acompanhando e te ensinando. E vamos para cima, porque é aquele negócio, digo e repito, com grandes poderes, grandes responsabilidades, com grandes networks, grandes possibilidades. Um beijo, espero que vocês gostem desse podcast. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Cara, o Gabriel, muitos insights, muitos ensinamentos. Passou aí por várias dificuldades e você percebe que a cada dificuldade que ele passou, ele saiu maior. Então, assim, não desanime quando primeiro desafio aparecer. É só um degrau para você subir de nível. Então, Gabriel, quero agradecer de verdade. E é isso, gente. Obrigado, beijão e até a próxima.